Eu não sei se você já parou para observar, e talvez por ser algo, né, que está dentro daquilo que eu também faço, por que o jardim encanta tantas pessoas? Eu ouvi um comentário de um homem que disse: olha, eu não entendo e não gosto nada de planta, mas esse jardim que eu passo aqui me chama a atenção e me encanta. Então, por que o jardim encanta as pessoas? Pode ser a beleza, a paz que aquele ambiente traz, o detalhe, mas tem algo mais. Mostra em cada situação a existência de um Deus detalhista. E é impossível, querido, nós não vermos isso nas variedades de cores, espécies, a natureza de um Deus criador. Não tem como essa teoria de que foi uma grande explosão e que tudo veio por acaso. Todo artista tem uma marca, tem um registro que é identificado, que aquela obra pertence àquele artista. E nós podemos observar na natureza, nos animais, no ser humano, em todas as coisas que Deus criou, a semelhança que o autor é o mesmo, o nosso Deus. E qual era a simbologia, né, do jardim? O jardim do paraíso é uma das mais antigas e está associado à criação do mundo. E o que é o jardim nos dias atuais? Atualmente o jardim acaba sendo um refúgio, né, dentre muitas as pessoas nas grandes cidades, nos centros urbanos. Isso porque possibilita essas pessoas de terem contato com a natureza, mas também ajuda a auxiliar no estresse. Algumas pessoas às vezes chegam a me perguntar: pastor, por que você gosta tanto de planta e de animais? Você já viu uma planta aborrecer alguém? Não tem, né? Ou um animal sempre dá um retorno, ainda que ele apronte bastante. Então, essa identificação, né, com aquilo que te dá um retorno é algo muito natural na minha vida, né? E há um tempo atrás me perguntaram: há quanto tempo você já lida com isso? Eu estava pensando em trazendo isso em minha mente e acredito que desde os 12 anos, né, eu já tinha essa prática na minha casa, não com esse conhecimento, com essa intensidade que hoje eu tenho. Mas olha que coisa maravilhosa, querido. O dom, o talento que Deus te dá, não é para que você apenas ganhe dinheiro. Isso é uma das partes para manter e termos a nossa necessidade suprida. Mas é também para que você possa, acima de tudo, aplicar na casa do Senhor. A sua profissão, o que você faz, o que você tem dado na casa do Senhor, qual a contribuição? Eu fico vendo aqui, às vezes, professores que dão aula a semana inteira e ainda tira dias para dar aula de reforço. Imagina isso agora, nesse exato momento, domingo. Pessoas que trabalham de segunda a sexta-feira com criança, e quem trabalha com criança sabe o que é isso. É extremamente cansativo, né? Mas para que a gente tivesse esse culto aqui, imagine com as suas crianças andando. Quarta-feira nós estávamos aqui tendo um ensaio, daqui a pouco passa uma criança e grita: "Ah!" Aí uma bola voa de lá. Na quarta-feira agora. Imagina várias crianças juntas. Então, para isso, precisa ter alguém com seu coração voluntário, que está abrindo mão do seu descanso, de sair para qualquer lugar no domingo, para deixar de vir aqui no culto. Estão lá dando aula para as nossas crianças, ensinando, ajudando você, pai e mãe, a capacitar o seu filho
a sua filha. Ou seja, o nosso talento, o nosso dom, não é apenas para nós, mas é principalmente para abençoar outras pessoas. E o que você faz, querido, pode ter certeza que sempre tem um local, há uma necessidade na igreja para que possa ser assim suprida. Vamos ao texto, livro de Gênesis, capítulo 2. Versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Veja a riqueza de detalhes e a simbologia, né, que tem nesse texto. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Então, dois motivos aqui principais para que não tivesse plantas e nenhum ser vivo, porque não havia chuva, não tinha ainda chuva, e principalmente não tinha um homem para ser responsável por tudo isso. Quando se fala, a Bíblia se fala ao homem, está se referindo à raça humana, o ser humano. Então diz que tudo só passou a existir pela palavra de Deus. E não só pela palavra, mas com a autorização dele, no devido tempo. Tudo Deus criou, a natureza humana, com o devido propósito, para servi-lo e adorá-lo. Às vezes nós esquecemos e não percebemos que, e muitos têm dificuldade com relação a isso. Quantos aqui têm dificuldade e precisa de que alguém lembre, ou de carregar uma garrafa, um garrafão, a moda agora é carregar uma garrafa de 2 litros, ou colocar no reloginho, ou você precisa de um relógio para te lembrar que você precisa beber água. Eu não tenho essa noção porque eu tenho muita facilidade, né, e bebo água toda hora. Mas quantos aqui têm essa dificuldade de beber água? Beber água, né? Você não lembra, você não tem sede. E você sabe que as consequências que isso traz quando você deixa de beber. Então a água é um elemento essencial. Sem água não há vida. E aí no versículo 6 vai dizer: todavia brotava a água da terra e irrigava a superfície do solo. Então, antes de chover, devido à umidade do solo, evaporava esta água, e aquela brisa, aquele sereno, coisa que hoje é difícil de nós vermos por aqui, que deixava a terra úmida. Então o solo, mesmo sem ter um elemento vivo, já estava sendo preparado para ter vida. Então o fato de ainda não ter vida não quer dizer que Deus não estava trabalhando. E aqui fica uma aplicação muito importante para nós, que é a nossa fé. A nossa fé, em muitas situações, você não vai ver a existência daquilo que você está pedindo, daquilo que Deus prometeu. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. E se você crê nisso, pode dar um glória a Deus. Ele, nesse exato momento que nós estamos sentados, ouvindo uma mensagem, Deus está trabalhando no seu coração e produzindo fé, para que a graça e a bondade dele seja alcançada. Você pode dizer amém? No livro de Mateus, querido, a parábola do semeador diz que Jesus é o semeador, e a semente é a sua palavra, e a terra simboliza os nossos corações, ou o ser humano. Essa é a missão de hoje, querido. Essa é a missão que foi delegado para todos os seus discípulos: ide e fazei discípulo. Neste exato momento,
Há muitas vidas que não têm noção que Deus já está agindo pelo fruto das orações da igreja, preparando aquela terra que aparentemente não tem nada, mas pelo poder de Jesus Cristo vai passar a ter vida. Aleluia! Essa é a única maneira, querido, para um coração duro, como na parábola do semeador, de um solo compactado, que nada que bate ali consegue penetrar. Essa é a única maneira, querido, de uma pessoa com coração rochoso, ou seja, com pouca terra, superficial, que parece que ele vai vingar, parece que ele vai crescer na fé e daqui a pouco ele desanima. Essa é a única maneira, querido, para que um coração cheio de espinho, ou seja, fascinado pelas coisas do mundo, possa se tornar uma boa terra. É quando a palavra de Deus é pregada e quando o Espírito Santo começa a operar e trabalhar naquelas vidas. A realidade é que Jesus, querido, tem preparado muitos corações para receber essa vida. Às vezes você olha um batismo que tenha 8, 10, 20, 40, 100, 200, não importa a quantidade. Nós ficamos admirados. Quantas pessoas aceitaram a Cristo? Mas os seus olhos não viram, o seu coração, nem o seu coração consegue mensurar ou imaginar na sua mente quantas vidas hoje, neste domingo, em todo o mundo, vai estar tomando essa decisão e dizendo: eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor. As suas orações, ela não só fica preso à sua família, ao seu bairro, ao território, aos seus relacionamentos. As suas orações, querido, ela vai além das fronteiras. E Deus está contando com você. Será que Deus pode continuar contando com você? No Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ver a importância desta água, né? Desse elemento essencial. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana e vai dizer para ela: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para a vida eterna. E nós sabemos o que aconteceu com aquela mulher, que até então estava achando que era simplesmente a água que Jesus estava oferecendo para ela do poço. Mas Jesus está dizendo: essa água aí, daqui a pouco você vai voltar e vai precisar de mais. E vai voltar e precisar de mais. Mas a água que eu te der, dessa fonte vai jorrar para a vida eterna. E quando essa mensagem entrou no coração dela, ela reconheceu que ele era o Messias. Sabe, queridos, às vezes nós encontramos situações como essa, ouvimos mensagem após mensagens, e nós não vemos, às vezes, os frutos acontecendo, uma mudança na nossa vida. E aí você precisa fazer essa reflexão. Essa mensagem de fato tem entrado no meu coração? Que tipo de coração eu estava naquele determinado culto em que a palavra não entrou, ou que chegou de maneira superficial e logo no próximo culto eu já estava fazendo tudo novamente? Ou então que eu saí fascinado, mas chegou lá as amizades do mundo, eu esqueci tudo? Eu tenho uma total convicção, querido, que quando Deus encontra um coração sedento como dessa mulher, e talvez muitas coisas que você não entende, você que está nos assistindo e não consegue entender, mas deseja essa palavra que é a semente do Senhor, que é a palavra de Deus, vai entrar aí nesse coração.
e vai produzir uma grande mudança na sua vida. Uma das coisas, querido, dentre outras, que muitas nós temos que nos cansa, o excesso de trabalho, o trânsito, as preocupações com as despesas, os problemas familiares, várias coisas nos deixam muito cansados. Mas tem algo, querido, que supera tudo isso, que é o pecado. O pecado, ele não só acaba com a sua parte física, mas também com o seu emocional. E não apenas só com o seu emocional, te leva você cada vez mais a estar longe e distante de Deus. Mas observe, no início, Deus criou um jardim, e cada detalhe foi planejado por Deus, e só depois Deus colocou o homem. Veja aí no versículo 7. Então o Senhor, Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava qual? A árvore, você pode ler comigo? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim, essa planta foi colocada ali, ou essa árvore, estrategicamente, no meio, de difícil acesso. E talvez algumas pessoas não saibam, mas existem muitas plantas que você tem na sua casa, que tem muitas toxinas e que são extremamente prejudiciais. E são consideradas até como plantas venenosas. E geralmente essas plantas elas têm cores muito fortes e são incomuns na região. São plantas que vêm de outro lugar. E às vezes nós não temos a noção do perigo que está ali. Quantas árvores do conhecimento do bem e do mal no jardim? Quantas que tinham ali? Apenas uma. De difícil acesso. Não era lugar comum. E quando você entra numa mata, para quem conhece ou já viu uma floresta, e na parte plana, superficial, nas entradas é muito fácil, mas para adentrar uma mata, nós tivemos no ano passado em Teresópolis, você viu a dificuldade que é. Então havia apenas uma, era de difícil acesso, e havia uma placa de aviso dado pelo Senhor. O que nós podemos perceber, querido, que toda essa preparação Deus tinha criado para que o homem não tocasse naquela árvore. E o homem, nós fomos preparados e capacitados. E o propósito, diz o texto, era para cultivar do jardim. Cuidar e cultivar. Assim como nós, querido. Somos plantados em Cristo. Preparados para cuidar da nossa família e da igreja. Se não fosse a mão do Senhor, querido. Diz o texto, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quantos históricos nós temos aqui de pessoas da nossa família que cuidou de nós, que não tinham o conhecimento que você tem hoje?
mas tinha uma sabedoria, tinha uma prudência, tinha uma cautela. Ou seja, mesmo sem informação secular, ou até sem informação bíblica, está lá dentro do coração da natureza humana, de cuidar e cultivar daquilo que Deus tem colocado. E uma das coisas que Deus deu para o homem nesse jardim foi a liberdade. A liberdade é uma das coisas, querido, que às vezes nós não percebemos o valor que ela tem. Lembra no período da pandemia que você queria sair e você não podia? Alguém lembra disso? Mesmo sem sair, eu dava minhas fugidinhas, fazia minhas caminhadas e voltava. E você começou a ficar desesperado, porque uma coisa é você querer ficar em casa, e a outra coisa é você ser obrigado. Ou seja, você não tem liberdade para fazer aquilo. E no Evangelho de João, capítulo 8, vai dizer justamente isso. A liberdade é a primeira recompensa quando aceitamos a Cristo. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado, querido. Dessa confusão que ele traz na nossa mente. Observe, querido, que não foi um pedido, foi uma ordem. Um pedido você pode até querer fazer ou não, mas uma ordem não é opcional, é para ser cumprida. A ordem não é uma imposição, é uma determinação de alguém que tem esse conhecimento, está convicto e está dizendo: olha, não faça isso. Não tem talvez. O que para nós, quando nós não concordamos, a ordem parece ser algo ruim, mas não é. E a ordem era: coma livremente sem culpa. Quantos aqui, como eu, gostam de comer livremente? Pode dizer amém, pastor, eu gosto. E quantos aqui que comem livremente, sente culpa como eu? Tem aqui amém também? Amém. E geralmente a gente fala assim: eu acho que eu comi? Eu acho. Não acho não, você comeu demais, meu filho. Ontem eu comi um churrasco maravilhoso e eu falei isso. Acho que eu comi demais. E por que eu peguei aquele pudim? E por que eu não fiquei só contente com a banana cozida, né? A banana assada e mais sorvete? Não vou falar para não deixar você com água na boca. Mas eu comi livremente. A ordem era essa, querida. Olha que ordem maravilhosa antes do pecado. Veja que as coisas que existiam antes do pecado, nós repetimos, nós não percebemos isso, porque Deus criou o ser humano com essa natureza. Isso não é historinha de Adão e Eva, um conto para explicar como o mundo foi criado. Versículo 16: e o Senhor Deus ordenou ao homem, vamos ler todos juntos aí: coma livremente do jardim. A ordem também traz orientação do perigo. Você sabe que você pode comer livremente qualquer coisa, mas você sabe a consequência disso, sim ou não? Há um determinado tempo eu tinha muita dificuldade em manter o meu triglicerídeo nos níveis ali normais. E depois você pergunta a alguém da área de saúde ou de nutrição aqui, o que é as consequências que
que traz quando você tem alguma das suas taxas além daquilo que não é normal. Os perigos. E eu precisei me reeducar. Eu precisei entender que, mesmo eu podendo fazer todas as coisas, existia o perigo, eu precisaria reduzir isso aí. Versículo 17. Não foi um acidente que aconteceu com aquele casal. A decisão que eles tomaram foram conscientes, querido. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, talvez vai morrer, talvez você vai para a UPA, talvez você vai ficar no CTI, pode ser que você viva. Não há uma afirmação, querido. Certamente você morrerá. Agora, querido, nós vamos ver um outro jardim. O jardim chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Lugar onde há esmagamento para conseguir suco daquela fruta. Então, observe, querido, que assim como no Éden, cada coisa estava no seu devido lugar, com o seu devido propósito. Novamente você vai ver Jesus tipificando a própria figura do próprio Deus, e naquele local que ele estava ali, podia ir para qualquer outro local, mas por que nesse lugar? E aí no livro de Isaías vai explicar o sentido de Jesus estar sempre nesse jardim. Isaías 53, versículo 3, diz que está se referindo, é uma profecia que está se referindo a Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Imagina isso, querido. Quando nós passamos por sofrimento, a gente já fica apavorado. Você fica bem quando está no meio do sofrimento? Você foi lá, estudou muito, e naquela prova você foi mal. Ficou arrasado. Eu tirei um 9. Ficou um 9. Eu estava dando glória, aleluia. Sofrimento, querido. Diz que aqui ele era familiarizado com o sofrimento. Não tinha facilidade para ele, não. Como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Não tinha reconhecimento. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigados por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Veja o termo, a palavra foi o quê? Esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas feridas, suas feridas, fomos sarados. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então nós podemos ver o significado dessa palavra Getsemane, desse local ao qual a prática que eles tinham ali de esmagar as azeitonas e ali produzir o óleo e muitas outras coisas. Então o que nós podemos perceber, querido, que novamente nós vamos ver a mesma simbologia do assim jardim, ou seja, Deus resgatando o seu projeto original. Eu posso entender que pelas nossas falhas, muitas coisas nós perdemos, porque não observamos as ordens de Deus.
as orientações. Mas também eu consigo ver um Jesus constantemente buscando seus filhos para voltar ao seu plano original. Eu acredito, querido, numa igreja onde Deus, no meio do louvor, Ele ainda habita. Eu acredito numa igreja que no momento que está sendo ministrada a palavra, não é palavra de autoajuda, não é pelo esboço, pela quantidade que eu estudei, pelos diplomas que eu tenho. Eu acredito que é o Espírito Santo, neste exato momento, está aqui, ministrando em cada um dos corações. Foi no jardim que Jesus fez essa oração: afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi nesse jardim que ele revela a sua alma. Mateus 26, versículo 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Foi nesse jardim, querido, que Jesus foi fortalecido. Então, nós podemos entender que o jardim não é só apenas um lugar belo, mas também um lugar que pode trazer sofrimentos, que pode também oferecer perigos, mas também nesse mesmo lugar nós também somos fortalecidos. Veja a simplicidade do reino de Deus. No livro de Lucas, não precisava nem ter esse texto aqui para mostrar o quanto o Senhor, como homem, conseguiu vencer. Mas olha o texto, versículo 43 de Lucas 22, apareceu-lhe então um anjo do céu, que fazia o quê? Vamos ler todos juntos? Jesus precisou ser o quê? Se Jesus precisou ser fortalecido, você acha que você não precisa? Não precisa ouvir ninguém. Deus vai falar comigo. Deus pode estar usando aquela pessoa para falar com você. Eu sei como resolver. Então você gosta de tanto problema, por isso que você não resolve? A vida, querido, ela nos desgasta. E há situações que estamos extremamente fracos. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ser fortalecidos. Você pode dar um glória a Deus? Versículo 44, estando angustiado. Irmão, você não pode ficar angustiado, você tem um espírito de angústia. Vai ler a Bíblia. Quando alguém falar isso para você, fala: meu filho, vai ler a Bíblia. A angústia, o ódio, a tristeza, as depressões, ninguém está isento disso. O texto poderia dizer: Jesus estava sorrindo, alegre, porque ele ia fazer a vontade do Pai, mas aqui ele estava representando a natureza humana, irmãos. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E como que nós fazemos? Quando estamos fracos, angustiados, ao invés de orar mais, o que nós fazemos? Oramos menos. É assim com a maioria. Por que você não veio à igreja hoje? Que eu não estava bem. Hoje que era para você ser o primeiro a estar aqui na porta. Chegar antes do pastor e dizer: pastor, eu preciso estar na igreja. Por que Deus falou com você? Não, porque eu estou angustiado. Eu estou com a tristeza profunda na minha alma. E eu preciso estar aqui nessa comunhão dos santos para ser fortalecido nessa manhã. Aleluia!
Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Mostra o seu estado de angústia. Quais são as semelhanças que nós temos desses dois jardins? No jardim do Éden, o primeiro homem, chamado Adão, traiu a Deus. No jardim do Getsêmani, acontece também uma traição de Judas. No Éden, Adão pecou contra Deus. No Getsêmani, Jesus vai levar sobre si todos os nossos pecados. As semelhanças, querido, mostra que, da mesma maneira como o Senhor criou todas as coisas, Ele volta para o mesmo lugar no jardim, para começar a resgatar tudo novamente, mas agora por alguém que não tinha nenhum pecado, chamado Jesus. No jardim do Éden, acontece o primeiro derramamento de sangue ao matar um animal e cobrir a nudez daquela família. No Éden, o homem, no Getsêmani, Jesus cobre todos os nossos pecados, dando a sua própria vida. Não é casualidade, querido. Nesse jardim chamado Éden, o homem foi expulso do jardim por causa do pecado. E no Getsêmani, Jesus não se esconde como Adão. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Mas agora Jesus vai tomar sobre si todo o pecado da humanidade. Ele não se esconde, ele se entrega para expulsar todas as trevas e colocar através dele a luz do nosso Deus nos nossos corações. Aleluia! No Éden, a vontade de Deus não foi cumprida por uma simples questão chamada desobediência. No Getsêmani, o plano da salvação foi completa, em total obediência à vontade do Pai. E uma vez que Jesus concluiu o plano da salvação ao morrer na cruz, esse jardim acabou. Onde fica hoje esse jardim de Deus, querido? E aonde Ele hoje quer continuar plantando? Aonde você acha que existe esse jardim? Pastor, me falaram que esse jardim fica no Brasil, na Amazônia. Por quê? Por que você acha isso? Porque Deus é brasileiro. Imagina se Deus fosse brasileiro. Seria um Deus corrupto, irmãos. Certo? Porque a nossa história é uma história muito triste. Você sabe disso. Graças a Deus que Deus não é brasileiro. Mas Ele tem um olhar de muita misericórdia para essa nação. Isso é verdade. Não tem como deixar de ver isso. Onde fica esse jardim, querido? Aonde fica esse jardim que Deus quer continuar plantando? Aonde? Nos nossos. Diz aí para o seu irmão, meu irmão, você é inteligente, hein? Nos nossos corações. Que a vontade dele seja feita. Quando Ele criou esse jardim, Ele colocou o homem ali dentro desse jardim. E agora Ele restaura os nossos corações e coloca Jesus Cristo coloca Jesus Cristo no centro do nosso coração, querido, para que você possa vencer todo o pecado. Uma outra exemplo desse jardim, eu dou como segundo, é a igreja, querido. Esse jardim coletivo onde Jesus com os seus discípulos está plantando até hoje.
em cada bairro, estado, em cada município, em cada país, em cada continente. Nesse exato momento, querido, várias igrejas estão sendo plantadas pelo Senhor. No lugar onde não tem esperança, aquela igreja que pregar o Evangelho, se não se desviar da palavra, vai resgatar muitas pessoas que estavam perdidas para a glória do Senhor. Por último, temos a semelhança entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a ceia. Gênesis 2, versículo 17: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, o que vai acontecer? Certamente você morrerá. Então o aviso era para deixa essa árvore quieta, passa de longe. Ela não ia produzir nada de errado ou de ruim se aquele casal obedecesse à ordem de Deus. A questão ali não estava na árvore, mas em respeitar as leis de Deus. Eu já vivi muitas situações na minha vida financeira de maneira desequilibrada, porque eu não ouvia a voz de Deus, eu ouvia a voz do meu coração. E graças a Deus eu aprendi, porque não tem coisa pior, queridos, de quando você está endividado, não por uma situação que fugiu do seu controle, mas que você criou para que aquilo pudesse existir e ser um pesadelo na sua vida. Se o seu padrão não é esse que o seu dinheiro dá, não toque no cartão de crédito. O mesmo cartão que pode te ajudar, pode matar você, a sua família e te levar à perda total. Não, mas eu tenho um especial. Esse é especial para te arrebentar. Você não tem, querido. Se você for uma pessoa de fé, até peça para tirar esse especial. Diz, não quero. Mas se você precisar, já estou acostumado a viver com pouco. Menos do que isso, Deus não vai deixar faltar, com certeza. Amém? Quantos aqui só comeu por um bom tempo arroz? Eu gosto desse prato. Tomate, uma cebolinha, um feijão e um ovo. Olha, quantos pobres nós temos aqui, meu Deus. Como eu. Deixa eu só contar aqui. Eu estava lá em São Paulo, só fugir um pouquinho aqui, para relaxar um pouquinho vocês. Eu estava lá em São Paulo e tinha a dona da pousada vendendo lá um terreno. Eu falei, um lugar de roça, meio de mato. Eu perguntei, quanto custa esse terreno? Está vendendo lá, está dividindo lá o sítio, né? E 300 metros quadrados, alguma coisa assim, né? Ela falou, não, o mais barato que eu tenho é 900 mil reais. Eu sei que eu sou pobre, mas eu nunca me senti tão pobre naquele dia. Eu falei, é só isso? Poxa, tranquilo. Você está interessado? Eu falei, eu vou pensar. Um terreno, irmão, no meio do mato. Sem água, sem esgoto, sem energia. 900 mil reais. E ela tinha para mais de 20 lá. Aí, em um desses terrenos, tinha uma casa que estava sendo construída. E eu conheço um pouquinho dessa coisa de arquitetura, né? Entendo um pouquinho, conversei com muitos profissionais dentro dessa área. Falei assim, Cris, nesse terreno que foi vendido para uma pessoa,
Eu disse, essa casa, hoje, no mínimo, essa pessoa, sem terminar, sem os móveis, já deve estar em 5 milhões. E aí eu fui perguntar para a dona que vendeu esse terreno. Ele falou, olha, ela já gastou 10 milhões. Eu falei, gente, meu cálculo é muito... Eu achei 5 milhões, ele gastou 10 milhões, ainda não está terminado. Aí eu falei, mas mora nessa casa, vão morar quantas pessoas? Não, só ela e o cachorrinho dela. Eu falei, só ela e o cachorrinho? Você entendeu por que eu sabia que eu era pobre, eu me senti mais pobre ainda? Mas, como cristão, eu sei que eu não sou pobre, eu tenho tudo. O que adianta uma pessoa ter tudo isso, irmãos? E compartilhar a sua alegria com o animal? Você já parou a tristeza disso? Ou ter que ficar conversando com a planta porque não tem ninguém para conversar? Talvez você pense, pastor, mas eu preferi esse dinheiro e não conversar com ninguém. A história na vida real é bem diferente, querido. Com a comparação que nós temos aqui entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e da ceia, essa árvore não podia tocar, porque isso ia trazer morte para quem fizesse isso. Veja o que está em 1 Coríntios capítulo 11, se referindo da ceia. Portanto, versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, de que maneira? Indignamente. O que é uma pessoa indigna? Ela não foi convidada para estar na mesa. Ela não é filho, ela não é filha. A ceia, querido, ela não exclui ninguém, mas há uma preparação para isso. Infelizmente, nós sabemos que hoje existe lugar que qualquer pessoa pode tomar a ceia. E com certeza, Deus vai cobrar isso desses líderes. Então, eu estou orientando. A ceia é para os filhos. Para aqueles que aceitaram Jesus Cristo no seu coração. Para aqueles que tiveram as suas aulas, entenderam. Não é as aulas que faz com que você tome a ceia, mas para que você passe entendimento da seriedade disso. Aquele que bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí a orientação do escritor: examine-se o homem a si mesmo. Então, faça o quê? Coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para quê? Seu próprio juízo, sua própria condenação. E aí a explicação aqui no meu texto, não sei se é o mesmo que está aí. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, morreram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos esse juízo. Versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo o quê? Disciplinados. Não é castigo, irmãos. Aprenda isso. Deus não tem prazer e não precisa te castigar em nada. Os nossos próprios atos já nos castigam através da culpa. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
Se o homem não tocasse na árvore do conhecimento do bem e mal, do mal, não iria trazer nenhum problema para ele, nenhuma consequência. Mas devido à desobediência, nós sabemos o que aconteceu. Aquela árvore iria ficar ali, mostrando que essa liberdade em Cristo, existem limitações, irmãos. Ah, porque eu sou livre, posso fazer qualquer coisa. É horrível você ouvir isso entre cristãos e líderes que ensinam. O casal entre quatro paredes pode fazer o que quiser. Não pode. Os filmes pornográficos que são assistidos são de prostitutas e de prostitutos, de pessoas mundanas. Que não desfrutam da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estão em total perdição. E o leito do cristão é um leito sem mácula. O cálice e o pão, querido, vai passar entre vocês. Porém, se você quer viver uma vida toda errada, a escolha é sua. Eu não vou interferir na sua decisão, a não ser que você peça orientação. Eu também não vou interferir, mas vou dizer: existem dois caminhos, querido. Esse traz vida, esse traz morte. Escolha, a vida é sua. A minha orientação, querido, se você quer optar por essa vida errada, não toque. Se você não quer confessar ou se arrepender dos seus pecados, deixe passar esses elementos. Porque eu posso afirmar, e a Bíblia diz isso, há muitos fracos, doentes, há muitos que morreram espiritualmente, porque desobedeceram essas regras. E a mesma orientação no jardim do Éden é a mesma orientação dada hoje nesse jardim chamado nosso coração e na igreja. Se você tocar de maneira indignamente, certamente morrerá. Quem são essas pessoas que podem participar da ceia, pastor? São as pessoas que estão indignadas com o seu pecado, que estão tristes porque mais uma vez não conseguiu vencer, e que estão desejosos em pedir perdão ao Senhor e confessar aí nesse exato momento: você e Deus não é para ninguém. E diz a palavra do Senhor: se você acredita, quando você confessa, Ele perdoa e não lembra mais dos seus pecados. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a fazer essa oração. Enquanto você vai ouvir esse louvor, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Os diáconos já podem se colocar de pé para servir a ceia. Deus está ouvindo a sua oração, querido. A ceia não é para os perfeitos,
mas é para aqueles que querem se aperfeiçoar cada dia mais em Cristo Jesus. Eis-me aqui. Cante esse louvor ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Toma-me, rendido estou. Toma a sua igreja, Senhor. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Enquanto você vai ouvir esse louvor de fundo, bem baixinho, você pode declarar que você é do Senhor. Então o Senhor Deus formou o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Que o fôlego de vida possa entrar no seu coração. E tudo aquilo que ainda te separa de Deus seja cancelado nesta manhã em Cristo Jesus. Ora, o Senhor Deus tinha plantado o jardim no Éden e colocou o homem que formara. O Senhor nesta manhã está plantando no coração daqueles que temem mais uma semente.
algo que vai acrescentar mais ainda na sua vida. A revelação da sua palavra, o temor, o desejo em buscar a Ele, em oração, em jejum, o seu compromisso na casa, enfim, aquilo que Deus determinar para o seu coração. Você crê nisso? Amém? Você pode erguer esse pão e fazer a sua oração. Nós sabemos que a nossa dignidade em participar desse momento não está em nós, mas de alguém que foi esmagado pelos nossos pecados, de alguém que se colocou em nosso lugar, de alguém que não se escondeu, que não justificou dizendo: eu falhei, Pai. Não, ele não falhou. Senhor, o que nós precisamos nessa manhã é do agir do Teu Espírito. Aqueles que ainda estão dormindo, mortos na sua vida espiritual, que você possa se despertar nessa manhã em Cristo Jesus. Que aquilo que o Senhor está falando para você, você não vai dizer eu vou tentar, não, você vai dizer eu vou conseguir, porque o Senhor vai me fortalecer. Obrigado, Senhor, por eu fazer parte desta mesa, por eu fazer parte dessa igreja, por eu ser esse jardim onde o Senhor tem semeado a Tua palavra e tem colocado Jesus no centro do meu coração. Eu fui achado pelo Senhor. Em meio à multidão, o Senhor te achou, meu irmão. Em meio à multidão, o Senhor te separou, selecionou você para servi-lo e adorá-lo de toda a sua alma. Glorifica o Senhor nessa manhã. Exalte ao Senhor e diga obrigado, Jesus, por esse momento que eu estou celebrando com os santos, os separados. Vai passeando entre nós, Espírito. Vai passeando entre nós, Espírito Santo. Vai removendo todas as barreiras. Vai removendo todos os impedimentos. Vai removendo todos os obstáculos. E que possa ter um povo que receba essa água da vida. Você não será expulso, querido. Você está sendo incluso nessa manhã no reino de Deus. Talvez você que sentia tão longe, tão de fora, porque é isso que o pecado produz mesmo. Mas você nessa manhã, o Senhor está curando as suas feridas. Está fortalecendo a fraqueza da sua alma. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse momento que nós não conseguimos medir, nós não conseguimos calcular o que acontece no momento da ceia. Mas se o Senhor determinou assim em obediência, nós estamos fazendo. Comamos todos juntos para a glória e honra do Senhor.
A ceia não é lugar de tristeza, é lugar de alegria, irmãos. Você é livre para expressar a sua alegria por participar da ceia nesta manhã. Você tem liberdade de dizer: obrigado, Senhor. Ao erguer esse cálice, eu te agradeço, Jesus, por não desistir. Porque todos os homens tentaram, mas eles falharam, diz a Bíblia. Mas o Senhor não falhou. E resgatou o plano da salvação novamente. Obrigado por o Senhor aguentar até o final. Às vezes, Jesus, nós desistimos por tão pouco. Porque alguém não falou comigo na igreja. Porque hoje o pastor não me cumprimentou. Porque ninguém me lembrou do meu aniversário. Coisas tão superficiais, Senhor. Essa é a nossa fraqueza, irmãos. Mas que o Senhor possa te fortalecer nesta manhã. Para que você não desista por nada desta vida. E dizer: Senhor, eu sou teu, eu te pertenço. Eu não tenho mais nada a ver com as coisas desse mundo. Pode ser que ainda tenha coisas que possam te aprisionar, mas você no seu coração sabe que você não pertence mais a esse mundo. Ao erguer esse cálice, eu estou recebendo aquele sacrifício na cruz, aonde o sangue de um cordeiro sem pecado, que não foi pego de surpresa, se ofereceu para estar no nosso lugar, que não ficou surpreendido quando soube o que ia acontecer. Desde o início ele sabia, mas estava determinado a lutar pela sua vida. Não desista da sua vida, meu irmão, minha irmã. Esteja determinado. Os tempos difíceis não vão deixar de existir, mas os filhos de Deus, quanto mais encontram esses tempos difíceis, mais fortes eles ficam. Aleluia! Mais a sua fé é apurada, mais a sua intimidade e a determinação como a de Jesus. No momento de angústia, ele orou mais intensamente. Lembre-se disso. No momento de angústia da sua vida, não é para você esperar uma visita. Ah, se alguém me visitar, eu vou me fortalecer. Não. É tempo de você orar mais. E de que maneira? Intensamente, sem parar. Bebamos todos juntos para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Cante esse louvor, meu querido.
se adorar, porque Ele ainda está aqui, recebendo a sua adoração. Vamos do início. Toma-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Derrame-se na presença dEle. Após esse banquete, Ele está aqui. Estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Declare isso, levante as mãos. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Quero ver você, aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Sim, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez. Eis-me aqui, rendido estou. Declara que você é dele. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, vai adorando, aleluia. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, sim, Senhor, que sejam todos pra ti, ó Deus. Quero ouvir forte agora. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
logo mais à noite, Senhor, também a sua presença esteja aqui conosco. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Posso ouvir um glória a Deus? Uma semana abençoada. Não esqueça a sua quentinha que está lá na toca. Deus te abençoe, queridos. Eu poderia estar em qualquer